Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A nossa ideia aqui é a cada episódio trazer para perto de você que nos assiste um pouco mais das ideias, pensamentos e posicionamentos das autoridades responsáveis por formular as políticas públicas que norteiam boa parte das nossas vidas cotidianas aqui na região dos Lagos e no estado do Rio de Janeiro. O nosso convidado de hoje é um advogado que, com muita notoriedade, foi procurador municipal de diversos municípios da região dos Lagos. Na sequência, ele foi eleito deputado estadual, reeleito em 2022. Nesse meio tempo, foi candidato também a prefeito. Enfim, uma pessoa com uma experiência muito vasta que a gente traz aqui hoje, com muito a acrescentar ao longo dessa entrevista. Você vai ver, estamos aqui hoje com o Dr. Serginho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ô Luiz Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Eu queria aproveitar o início do nosso bate-papo aqui para parabenizar a Costa do Sol pelo trabalho que vem desenvolvendo. Esse aqui é um aspecto bacana. A gente falar de política é importante para a sociedade, ainda mais com esse viés que você quer mostrar, não só os debates políticos que temos da região, do estado, do país, mas também o lado pessoal do político. Eu agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo. E a gente quer começar justamente nesse sentido, doutor Serginho. A gente conhece o deputado estadual, o ex-procurador municipal, o ex-secretário de Estado, mas quem é o CPF por trás dessa pessoa política? Quem é o Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho? Todo mundo que você falou aí é a mesma pessoa, que é o mesmo Serginho dentro de casa, enfim, que se dedica intensamente na política, mas nem sempre foi assim, né? Eu sou um filho de Cabo Frio, né? Nascido e criado, minha família toda de Cabo Frio, por parte materna, e por parte paterna, meu pai veio do Rio Grande do Sul, passou no concurso da Caixa Econômica, encontrou a minha mãe em Cabo Frio e aí dali se originou a nossa família. Nós somos 4 irmãos, eu sou o mais velho, tenho o Felipe, a Gabi, o Miguel. Você quer que eu conte a história toda? Fica à vontade, o espaço é seu. E minha mãe, professora, pedagoga, a vida inteira trabalhou como professora, hoje empresária, proprietária de escolas. Nós temos escolas na região dos Lagos, 2 em Cabo Frio e 2 em Búzios. É uma escola que foi iniciada pela minha avó, Wanda, há mais de 60 anos atrás. Então eu vivi a minha vida toda nesse meio educacional. E meu pai, bancário, se aposentou, hoje tem uma pousada, então é um empresário também que trabalha no ramo do turismo da cidade de Cabo Frio. E em decorrência dessa nossa vida familiar, da necessidade de desenvolver economicamente a cidade, a gente vendo as perspectivas de uma cidade turística sendo mal explorada, a gente resolveu ingressar na política, colocando nosso nome para buscar de alguma forma auxiliar a sociedade. A gente via a dificuldade do pai, da mãe, enfim, em querendo desenvolver o seu trabalho, e a cidade de Cabo Frio declinando. Então, isso despertou na gente um olhar para entrar na política. A política é um instrumento, verdadeiramente, de transformação. É um veículo que nós temos para conseguir pautas políticas que melhorem a vida da sociedade. E aí a gente ingressou nisso. Contei um pouquinho da minha vida familiar, né? Meus pais, meus irmãos. Tem o Felipe, que hoje também trabalha na escola, é pedagogo. A Gabriela, que é uma médica, que a gente ajudou a formar. E o Miguel, que é o mais novo caçula, que seguiu os passos do irmão e é advogado. E nossa história, toda a infância dentro de Cabo Frio, enfim, dentro do ambiente escolar, como eu falei, praticando esporte. Eu sou um completo apaixonado pela minha cidade. E aí é até a razão de, nesse momento, a gente ter lançado uma pré-candidatura a prefeito de Cabo Frio, ainda que seja líder de governo do estado, na Alerj, enfim. A gente vai chegar lá. Eu queria falar justamente sobre a questão da sua família, que, de certa forma, tem uma certa tradição na cidade, né? Justamente por conta dos seus pais, a escola, né? Que já atravessa gerações na sua família. De que forma essas pessoas moldaram não apenas o seu eu político, mas os seus pensamentos, as suas ideias, suas convicções de mundo? Assim, eu falei um pouquinho, falar de tudo é difícil, mas certamente a gente é fruto do meio que a gente convive, né? Então, eu falei que fui criado dentro de um ambiente educacional
e ao mesmo tempo de um ambiente religioso. A minha avó Wanda e meu avô José Gonçalves são dois católicos fervorosos, a vida inteira participando ativamente das atividades da igreja e assim, sempre com ímpeto de caridade. Eu vivenciei por muito tempo na casa do meu avô e da minha avó esse movimento que eles fizeram de auxiliar aos mais pobres. Vou chegar nesse ponto. E assim, então fui criado também dentro da igreja. Minha mãe também é uma católica praticante, ministra da Eucaristia, enfim, a gente cresceu nesse ambiente. Me recordo que toda a minha infância foi participando dos encontros de grupo jovem com minha mãe, que ela era coordenadora, dos encontros da renovação carismática com meu avô e minha avó, na construção da capela da paróquia do Jardim Esperança, que hoje é paróquia, meu avô que auxiliou a construir aquilo. Meu avô é pai de 7 filhos, tá? 5 filhos biológicos, 2 filhos adotados e assim, a gente cresceu naquele ambiente. A escola da minha avó era dentro da casa dela. E a gente cresceu naquele ambiente. Eu não me lembro uma vez que a gente não tenha sentado à mesa para almoçar que não tivesse menos de 10 pessoas naquela mesa. Porque eram os filhos e sempre meu avô pegava uma pessoa na rua. Me recordo de vó Wanda, muito piedosa. Por exemplo, uma pessoa que estava maltratada, sem um banho, ela levava para dentro da nossa casa, cortava cabelo, dava o banho, botava na mesa para almoçar. E assim foi a nossa trajetória na infância. Me recordo muito bem disso. A nossa empresa, que é a Escola Menino Jesus e a Dominus, sempre foi uma empresa familiar. E todo mundo metia a mão na massa para trabalhar, né? Quanto a rapaziada, na adolescência, por exemplo, minha turma ia para a praia jogar bola, a vó Wanda botava a gente para trabalhar na obra. Todos, indistintamente, desde pequeno. Não é exploração de trabalho infantil, não. É uma família unida para auxiliar no sustento. Né? Então, assim, por faixa etária, você tinha as suas funções. Me recordo quando eu era criança, ela botava eu para pintar pneu, pintar os banquinhos da escola, enfim. Aí vai crescendo, já pega no carrinho de mão, tinha que trocar aquela areia. Antigamente a escola tinha aquela caixa de areia no parquinho que as crianças brincavam. Uhum. A gente pintava a escola, enfim. A família toda girava em torno disso. Ainda falando um pouco sobre família, no fim do ano passado, a sua esposa, Aline, ela teve um problema de saúde que fez com que o senhor voltasse para Cabo Frio e ficasse mais tempo na cidade. O senhor sempre teve, né, esse fluxo de sair do Rio, vir para Cabo Frio e tal. Mas aí a gente viu esse processo intensificando um pouco, até por conta das suas filhas também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como é que foi esse pai conciliando com a vida pública, também como marido. Assim, isso aí foi É uma fase muito difícil, várias mulheres passam por isso e quando a gente sente na família, a gente começa a observar que existem várias outras pessoas que passam. Minha esposa teve diagnóstico de câncer, é um tratamento muito dolorido, muito complicado, enfim, passou por uma cirurgia, processo de quimioterapia, processo de radioterapia. E assim, a gente obteve apoio de muitos amigos nesse momento. Hoje a Aline tá muito bem, graças a Deus. Por sinal, ela que me dava força. A Aline tinha mais força do que eu no processo o tempo todo, ela com altivez, com muita fé. Quantos anos juntos, deputado? Juntos a gente está 20, eu tenho 43, 20 e poucos anos, 21. De casado nós temos 17. A Aline eu já conheço desde a minha infância, né? A Aline também foi criada dentro da igreja católica, o pai é diácono, a mãe professora, e a gente tinha um convívio dentro da igreja desde criança. Já adolescente eu ficava olhando a Aline passar, às vezes tinha até uns pensamentos pecaminosos, ela passava ali, opa, essa aí vai ser minha. E aí a gente se encontrou na mesma faculdade. Comecei a estudar em 99 na Universidade Cândido Mendes. Cabo Frio não tinha faculdade ainda. Comecei a fazer o curso de Direito. E a Aline fazia o curso de Direito já na Cândido Mendes. E aquele ali foi um momento muito difícil da minha vida, porque meu pai tinha acabado de pegar uma demissão voluntária da Caixa Econômica e estava montando uma pousada. Minha mãe, professora com salário baixo de professora, né?
eu tinha passado por uma universidade particular, que meu pai tinha condições de pagar enquanto gerente da Caixa Econômica, e um mês após eu ingressar na universidade, que era particular, meu pai teve que se submeter a esse plano de demissão voluntária. Então, assim, foi um processo muito difícil da minha vida, porque meu pai falou assim, ó, Serginho, tu imagina, tu começou a estudar direito com um mês na faculdade, ele falou, ó, não tenho condições de pagar a sua faculdade, não tenho condições de pagar a sua passagem para o Rio, de sustentar no Rio, tranca a sua faculdade e volta para Cabo Frio. E aí eu falei, não, vou correr atrás aqui. E assim, a Aline, eu tô falando isso porque a Aline, nesse momento, foi muito importante na minha vida. Ela me deu muito auxílio ali a gente começou a namorar. Um pouquinho mais à frente, não foi no início da faculdade, um ano depois, a gente começou a namorar, e se não fosse a Aline, eu talvez não tivesse terminado o meu curso. Ela chegava junto comigo mesmo. E aí, naquele momento, eu tinha que me desdobrar. Eu comecei a trabalhar para poder pagar minha faculdade. Eu cantava no coral da Cândido Mendes, jogava no time de futebol da Cândido Mendes, participava do grupo de teatro da Cândido Mendes para ter a bolsa da faculdade. Então, eu começava a minha rotina 5 da manhã, chegava em casa meia-noite e meia, 1h, que eu morava em Niterói, tinha que atravessar de barcas, para no outro dia estar de novo 6 da manhã, já em toda essa rotina para conseguir me formar. E ali nesse período, a Aline me ajudava literalmente em tudo. Ela deixava uma janta separada para mim, enfim, a gente morava perto. Uma questão muito engraçada, porque o meu avô, José Gonçalves, ele tem um apartamento em Niterói que foi comprado exatamente para que os filhos dele pudessem estudar no Rio, quando fossem fazer a faculdade, e morassem lá. Então, um grupo de amigas, a minha prima Paulinha, a Aline, a Karine, eu acho que era a Gabriela Azevedo, moravam nesse apartamento do meu avô. Era como se fosse uma república dos filhos de Cabo Frio, né? Meu avô acabava que cedia para todas as famílias. Um apartamento de 3 quartos. E aí, em determinado momento, chegou um intruso lá, que era o Serginho, que causou um alvoroço danado. Era o único homem no apartamento. Morava minha tia Fernanda também. Enfim. E ali eu comecei a olhar para a Aline diferente e ela para mim, né? E ela me ajudou muito nesse período, nessa trajetória. Enfim, teve uma outra pessoa que foi importantíssima nessa construção profissional minha como advogado, que foi o Dr. Neucino, um advogado cabofriense muito grande no Rio de Janeiro, que teve muito sucesso, que abriu as portas para mim sem nenhuma experiência no meu primeiro período de faculdade. Me deu o meu primeiro trabalho oficial, digamos assim. Eu trabalhava com minha família antes. E ali eu tive a possibilidade de, já no primeiro mês de faculdade, participar na prática do que é ser um advogado. E me apaixonei pela profissão, ao ponto de que, a partir do 6º período, se você tira a carteira de estagiário, né? Mas ao ponto de que no 4º período eu já estava advogando ali com ele e já entendendo de todos os procedimentos. Foi muito importante, porque assim que eu me formei, eu já era um advogado pronto e assim, já ganhava dinheiro com o Dr. Neucino, que foi um mentor meu naquele período, me auxiliava com meus gastos de estudo, né? Ele comprava meus livros, enfim, me ajudava muito e me permitiu, na verdade, concluir os meus estudos. E assim que eu me formei, eu já era um advogado pronto. Eu queria voltar para minha cidade, o Dr. Neucino fez de tudo para que eu não voltasse para Cabo Frio. Eu tenho uma gratidão enorme por ele, mas eu tinha um desejo de voltar para minha cidade. E assim eu fiz, me formei, já abri meu escritório junto com a Aline, que também era advogada. Nós abrimos 2 escritórios, né? Eu já saí da faculdade marcando data do casamento. Comecei a construir a minha casa com a Aline em cima da casa do meu sogro, no Caiçara. Fiz um sobrado lá com... Eu e a Aline fizemos juntos, né? Eu já trabalhava... Na parte final da faculdade, olha, a parte inicial foi de muita dificuldade financeira e a parte final eu já ganhava dinheiro como advogado, antes mesmo de me formar. Eu já saí da universidade voltando para Cabo Frio,
marcando o noivado, construindo minha casa em cima da laje do meu sogro, que ele me deu a laje para eu poder construir a casa minha com a Aline. Já casamos em seguida, enfim. A gente namorou 3 anos, noivamos 1 ano e em seguida casamos. E sempre essa parceria entre vocês, né, ao longo de todos essas décadas. Todo relacionamento tem seus altos e baixos, né? A Aline é uma santa, atura chatices minhas, enfim. É uma pessoa que é uma baita profissional do direito, que foi procuradora fazendária, enfim. No início da nossa construção de vida, para ajudar no sustento da casa, ela identificou um viés de advocacia popular. Ela abriu um escritório separado do meu, na verdade. Ela ficava no escritório popular, que era no Jardim Esperança, fazendo um atendimento de massa, e aquilo ali ajudou muito na gente, na edificação da nossa casa. E eu ficava mais focado na advocacia administrativista. Eu tinha um foco de advogar para político. Isso acabou acontecendo na minha vida, nas improbidades administrativas, né? Nos aspectos eleitorais, enfim. Só que é uma advocacia que para tu receber recursos, ela é mais demorada, não é uma coisa imediata. Então, assim, por um bom período, eu usava a minha fonte de reserva que eu construí ao longo da faculdade, e a Aline me auxiliava bastante com esse escritório lá, que ela atendia 50, 100 pessoas por dia, era uma loucura. E assim a gente foi construindo a vida. Veio a primeira filha, que é a Maria Antônia. Enfim, eu comecei a ter uma projeção na minha profissão, me tornei procurador-geral. Você tem 24 anos, não é isso, Luiz? Isso. Então, por sinal, tu é um profissional já realizado que foi premiado, te parabenizo por isso. Muito obrigado. Mas na sua idade, com 24 anos, eu recebi um convite para me tornar procurador-geral de Arraial do Cabo. Então, eu tinha 2 anos de experiência como advogado, então era muito novo, né? E comecei a advogar para políticos, como te falei, e recebi esse convite para me tornar procurador-geral com 24 anos. Isso me levou para um caminho político. Porque a gente começa a vivenciar os bastidores da política. Como procurador, você tem um entendimento de como funciona a máquina pública, mas você não tem a percepção do que são os movimentos políticos. E eu comecei a ficar atento àquilo e comecei a me interessar mais pela política. Eu falei que eu tinha verdadeiramente uma vontade de desenvolver a minha cidade por conta dos aspectos econômicos. Eu via um potencial enorme em Cabo Frio e via a dificuldade que meu pai passava com uma pousada a 200 metros da Praia do Forte. Então, uniu esses dois fatores, essa vontade de fazer a diferença e vivenciar esse mundo político de bastidor, que acabou que a gente se lançou deputado estadual e me elegi, deu certo. E aí eu queria saber, você foi procurador também, se não me engano, de Búzios e de Cabo Frio, além de Arraial. Né? Fui procurador-geral de Arraial do Cabo, procurador-geral em Cabo Frio, procurador-geral em Armação dos Búzios. E de que forma você acha que essas experiências te credenciaram para estar onde o senhor está hoje? Assim, primeiro, o estudo do direito administrativista, que foi naquilo que eu me especializei, te leva a conhecer a fundo como gira a administração pública, né? A parte técnica. Então, isso por si só, tu imagina, o prefeito pergunta ao procurador tudo aquilo que ele pode ou não pode fazer. Então, você acaba entendendo o universo do mundo jurídico, da máquina pública, da política em si. E os bastidores te vivenciam uma prática que as pessoas normalmente não têm, né, da vivência política. Então, eu acho que essa construção me credenciou, inclusive, a ter um crescimento dentro da Alerj como deputado estadual. Eu tenho excelentes colegas ali dentro da Alerj, mas muitos não entendem como funciona o processo legislativo, entendem da política, sabem como funciona a prática política, mas não entendem a fundo o processo legislativo. Isso me permitiu, já no meu primeiro mandato, ser membro da CCJ, que é a principal comissão da Alerj, e aí a gente começou a se introduzir nos processos legislativos de uma maneira técnica.
E aí os nossos colegas começam a observar e nos respeitar, ter um olhar diferente sobre aquilo que a gente fazia. Por exemplo, pautas que não nos interessavam politicamente, a gente utilizava dos meios que estão no regimento interno para bloquear aquela pauta, para que houvesse o diálogo. O parlamento é isso. O parlamento é uma casa plural, que existem parlamentares que são representantes do povo, de todas as esferas políticas, posicionamentos ideológicos, e ali é um instrumento. Se você quer alcançar um objetivo, você tem que dialogar com os demais segmentos. Então, por exemplo, eu era líder do PSL, o partido do nosso presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu dialogava muito bem com todos os segmentos. Eu dialogava com o líder do PSOL, que era o Flávio Serafini, ele dialogava com a líder do PDT, que era a Marta Rocha, dialogava com o líder do PSDB, que era o Luiz Paulo, e conseguia fazer as construções e acordos políticos para alcançar a aprovação de pautas e tudo isso, para conseguir o parlamento. Se o parlamentar não fizer esse jogo, ele não consegue avançar. Tem parlamentares que passam todo um mandato sem aprovar um projeto de lei sequer. E assim, eu sou muito feliz de, no meu primeiro mandato, ter sido um dos parlamentares que mais aprovou projetos de leis. A gente vai falar um pouco mais sobre sua produção legislativa mais para frente. Eu queria só que a gente pegasse, antes de partir para o seu ponto de vista mais profissional, assim, que é a parte mesmo da sua carreira pública, você fez uma menção especial que eu achei muito interessante na sessão solene de Cabo Frio do ano passado, quando o senhor recebeu a medalha Assi Rocha, né, que homenageava ali o vereador, que ficou 9 mandatos na Câmara de Cabo Frio, e aí o senhor ganhou essa medalha que leva o nome dele. Quem foi Assi Rocha na sua vida? Qual a importância dele nesse processo, nessa sua formação política? Assi Rocha, eu posso falar que foi um grande amigo pessoal. Essa amizade se iniciou ele como meu cliente. Ele tinha um problema sério que poderia ensejar a impossibilidade dele vir candidato. Eu resolvi aquele problema e dali a gente construiu uma relação próxima. Assi teve 7 mandatos como vereador de Cabo Frio. Então, um homem que conhecia profundamente a cidade, conhecia o processo político. E toda quinta-feira a gente tinha o hábito de reunir alguns amigos. Era eu, Assi, alguns outros colegas. A gente mesclava jovens com idosos. Assi já faleceu aos 83 anos. Eu tinha 20 e pouco, 30 anos, e a gente tinha essa relação estreita. Tinha uma confraria toda quinta-feira. A gente tomava um vinho, enfim, jogava a conversa fiada. E ali eu aprendi muito da política também. Enfim, aquelas histórias dele, a alegria que ele tinha de vivenciar o processo político. E ali despertou também esse grande interesse nosso de participar do processo, né? E, enfim, assim tem uma grande importância. Não dá para falar aqui ao vivo as histórias que a gente conversava, umas coisas muito engraçadas. E ele era uma pessoa assim, que tinha uma característica ímpar, ao mesmo tempo que ele era um cara muito ranzinza. Ele tinha um senso de humor que era uma coisa fantástica. Então, assim, Assi foi muito importante nesse processo de amadurecimento político meu. Em 2018, você começou uma carreira eleitoral, né, mesmo de botar o seu nome à disposição. Teve uma votação expressiva. Em 2022, números mais expressivos ainda, chegou a ser o 5º deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro. Na sua visão, o que motivou o seu crescimento exponencial nas urnas nesses 4 anos? Da primeira eleição para a segunda? Assim, duas coisas. Primeiro, a gente ampliou o nosso conhecimento político na região dos Lagos a partir da candidatura de prefeito de Cabo Frio. Ali teve uma projeção do nosso nome maior. Antes eu era um desconhecido que construí uma eleição no meu primeiro mandato através de um grupo político que acreditou em mim. A população pouco me conhecia, eram esses parceiros políticos que levavam o meu nome, levavam a nossa proposta. Já na eleição de candidatura de prefeito, tu começa a ter tempo de televisão, apresentar proposta, nomes. Perdi aquela eleição e aquilo já projetou um pouquinho meu nome. As pessoas começaram a conhecer mais a gente. E logo em seguida eu tive a oportunidade de assumir uma secretaria no estado do Rio de Janeiro, que é uma secretaria
muito grande a nível orçamentário, a nível de execução de políticas públicas, que é a ciência e tecnologia. E, assim, o meu trabalho como secretário, eu acho que me credenciou até a votação enorme que eu tive, quase 124 mil votos. Eu vejo uma lógica muito grande. Tinham companheiros que estavam ao meu lado e falavam assim: Serginho, tu vai ter 50 mil votos, Serginho, tu vai ter 60 mil votos. Eu sabia o potencial de votos que nós tínhamos pelas entregas que fizemos. A Secretaria de Ciência e Tecnologia ela é responsável por todo o ensino profissionalizante, pela rede FATEC, todo o ensino de jovens e adultos, a rede SEJA da CCERJ, todo o ensino superior à distância pela Fundação CCERJ, que é uma vinculada da Secretaria. Todas as universidades do Estado são vinculadas à Secretaria. Enfim, e toda a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPERJ, também era vinculada à Secretaria. Ali eu me deparei com um desafio muito grande e eu observei que era uma grande oportunidade de eu ter, mostrar um potencial como gestor público. A Secretaria que ao longo de quase uma década, Luiz, ela vinha deixando um déficit orçamentário de um ano para o outro de aproximadamente 200 milhões de reais. E aí eu fiz o que? Eu observei qual era a atividade fim da Secretaria. É curso profissionalizante, é o pré-vestibular, é a universidade pública. Então, assim, eu enxuguei a máquina naquilo que era atividade meio, naquilo que eu entendia que não era essencial para que eu pudesse expandir essa atividade fim da Secretaria, que é transformadora, ela transforma vidas. E aí, enfim, a gente saiu de uma secretaria que deixava um déficit orçamentário de 200 milhões de reais e que vinha definhando, diminuindo o número de ofertas de vagas educacionais para ampliar as ofertas semestrais em mais de 80 mil vagas por semestre. Eu inaugurei, minha equipe inaugurou, nós inauguramos 27 novas unidades FATEC em todo o estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. A gente fez esse cinturão daqui de Araruama até Macaé. Eu inaugurei uma unidade da FATEC em cada cidade da nossa região dos Lagos. A gente inaugurou 8 universidades públicas em todo o estado do Rio de Janeiro e uma na nossa região dos Lagos. Trouxemos a UERJ com a Faculdade de Medicina. Falaremos mais daqui a pouco. Curso de Geografia e Ciências Ambientais. Inaugurei um hospital universitário na cidade de Cabo Frio para atender toda a nossa baixada litorânea. Em cada unidade de FATEC, para otimizar os recursos do Estado, o que eu visualizei? As vinculadas FATEC, CCERJ, FAPERJ e universidades. Elas têm autonomia administrativa. E aí, por exemplo, para você montar um curso de jovens e adultos, você tinha que introduzir toda uma rede administrativa, construir um prédio próprio, gastar recursos para fazer aquilo ali. O que eu fiz? Calma aí, eu sou o gestor disso tudo aqui. Eles têm autonomia administrativa, mas eu posso ter uma gestão política integrada disso aqui. Então, por que eu não uso o prédio da FATEC para otimizar os gastos e ali introduzo os cursos do pré-vestibular social da CCERJ? Eu não vou ter gasto com serviços gerais, não vou ter gasto com a parte administrativa, não vou ter gasto com luz, com água, é tudo a mesma coisa. Então eu fiz isso. Então em cada unidade da FATEC eu botei um pré-vestibular social, associei por convênio as universidades com a FATEC, otimizando esse trabalho. Isso permitiu que a gente tivesse um impulsionamento político muito grande em todo o estado. E daí a razão do nosso crescimento político. Fora isso, a gente lançou um programa que eu acho que é um dos maiores programas que vai ser um diferencial no estado do Rio de Janeiro. Eu reuni os pesquisadores do nosso estado e solicitei a eles que eles montassem um projeto de inovação voltado inclusive para a área educacional, para que a gente pudesse auxiliar o estado do Rio de Janeiro a se desenvolver economicamente. Daí surgiu o projeto dos centros tecnológicos. Em Cabo Frio também tem um ali em frente à Fazenda Campos Novos. Então, uma obra de aproximadamente 40 milhões de reais, uma obra linda que está sendo executada nas 8 regiões do estado. E o que essa obra traz? Não é um prédio, na verdade, a gente junta um centro tecnológico que traz um centro de pesquisa voltada para a vocação econômica de cada região,
a universidade pública, a FATEC, curso profissionalizante, o Hub de Inovação com fomento à startup, enfim. Então, a gente trouxe um grande conglomerado de inovação, tecnologia, educação profissionalizante, pesquisa, para o mesmo ambiente, para pesquisar e trazer soluções para a vocação econômica de cada local. Então, isso aí está de vento em popa, isso é um grande legado do meu mandato, juntamente com o governador Cláudio Castro. As obras estão em fase final, a que está mais atrasada, infelizmente, é de Cabo Frio, porque teve uma demora no alvará de licença, mas ainda esse ano a gente vai entregar a obra pronta. Então, mais do que uma obra, do que um prédio, a gente está falando de trazer algo que vai modificar de maneira sólida o respaldo educacional, e econômico e tecnológico de toda a região, de todo o estado do Rio de Janeiro. O senhor mencionou o governador Cláudio Castro, que é o foco da minha próxima pergunta. O senhor é líder de governo do Cláudio Castro na Alerj e foi secretário de Estado também na gestão do Cláudio Castro. Para o senhor, como essa proximidade com o governador auxilia na formulação de políticas públicas e também na própria política em si, né? nas próprias gestões? O senhor tem uma visão também de poder executivo, né, Na verdade, como estar junto com o governador auxilia em todos esses processos? Na verdade, o governador é o dono da caneta, né? Então, se você quer fazer uma entrega de uma política pública, você depende, de certa forma, da aceitação do chefe do executivo. Então, assim, a nossa região, ela nunca recebeu tantos investimentos como recebeu durante o meu mandato parlamentar, exatamente por essa proximidade nossa com o governador Cláudio Castro. Eu posso dizer aqui, poderia falar em números que foram mais de 300 milhões de reais investidos em toda a região dos lagos, mas eu posso falar na prática o que foi feito. Requalificação da RJ 140, requalificação de trecho da RJ 106, dragagem da Lagoa de Araruama, que já tem trazido resultados importantíssimos no aspecto ambiental, a Faculdade de Medicina da UERJ na cidade de Cabo Frio, um hospital universitário com as especialidades que um hospital universitário traz em Cabo Frio, e patrimônio próprio. Eu, como secretário, adquiri esse patrimônio para o Estado, não é algo alugado. Então, tem um hospital próprio, uma universidade pública com o seu prédio próprio, enfim. Inauguramos uma FATEC em cada cidade da região dos lagos, como eu falei. Inauguramos um pré-vestibular social em cada cidade da região dos lagos, como eu falei. Trouxe um anseio da população, que foi a Estrada do Alecrim, que é uma obra de macro drenagem muito grande e de asfaltamento que vai começar agora, investimento de quase 30 milhões de reais do governo do estado, a dragagem aproximadamente 40 milhões, centro tecnológico que eu falei aproximadamente 40 milhões, a compra do prédio da universidade de instalação aproximadamente 19 milhões de reais, a compra do hospital universitário, um investimento de 9 milhões de reais, enfim, a requalificação da estrada, a introdução de educação de qualidade, enfim, que é algo que não tem preço, não tem valor, a reabertura do IML. Nossa região não tinha um IML, um serviço essencial. Há muitos anos nós conseguimos a reabertura do IML. Se um ente querido viesse a falecer num acidente, enfim, tinha que ser transportado lá Macaé, né? Ou para Macaé ou para São Gonçalo. Muitas das vezes, para você enterrar aquela pessoa, fazer o funeral demorava 48 horas. A gente conseguiu reabrir. Então, assim, se você pegar as entregas públicas que nós fizemos como parlamentar, eu não estou querendo ser soberbo, mas isso só aconteceu por conta da relação que eu conseguia construir com o governador. A ponto que eu poderia dizer que a nossa equipe, se você pegar o mandato de todos os ex-deputados da região, pode pegar de todos, acho que foram 5 que foram deputados estaduais e federais, pode somar as entregas de todos esses parlamentares juntos, de todos esses mandatos, que não vai chegar a metade daquilo que a gente entregou para a cidade de Cabo Frio. Cidade de Cabo Frio e para a região dos lagos como um todo. A nossa região nunca teve um secretário de Estado do tamanho que a secretaria nossa tinha. Isso é motivo, não para me vai descer, mas é um motivo de orgulho para a nossa região, porque
a nossa região se beneficiou desse fato. Inclusive, eu queria mencionar, o número de deputados estaduais da região dos Lagos diminuiu em 2022. Apesar da gente ter a sua votação crescendo muito, se não me engano, agora nós só temos 3 representantes na Alerj, né? O senhor e mais 2 que são do município de Saquarema. O senhor sente que, de certa forma, esse número reduzindo aumenta a sua responsabilidade enquanto representante da região dos Lagos lá no parlamento? Na verdade, assim, a gente tem que observar os movimentos políticos de acordo com o momento. Então, hoje eu tenho a possibilidade de me tornar prefeito da minha cidade. Eu já encampei esse projeto. E, obviamente, que em 2 anos a gente vai participar do processo político estadual novamente. E, certamente, surgirá um novo representante da nossa região para ser deputado. Então, são movimentos cíclicos, né? A nossa interlocução, caso a gente venha a ser prefeito de Cabo Frio, a nossa interlocução com o governo do estado é a melhor possível. Então, a cidade de Cabo Frio se beneficia muito, a região também, porque a gente continua exercendo um papel de interlocução e liderança com as outras cidades. A gente pretende, se Deus der permissão de vencermos a eleição, a gente pretende dialogar e consorciar com todos os prefeitos da região para a gente tratar a pauta de turismo, desenvolvimento econômico, exploração do patrimônio histórico de uma maneira conjunta, unificada. É mais fácil você vender para o exterior a região do que você vender um único ponto. Então, essa integração com os prefeitos que a gente pretende fazer, independentemente de posicionamento partidário, eu acho que nos credencia pela ligação que nós temos com o governador Cláudio Castro, sermos um ponto de referência, uma liderança para ser essa interlocução da região. E aí já com uma outra força. O parlamentar tem a força de ter o voto na Alerj, o prefeito tem a força de ter o voto do povo no aspecto político. Então, são coisas que sopesam muito para você fazer uma negociação daquilo que você busca para a sua cidade e para a sua região. Então, acho que a região não perde absolutamente nada. Eu acho que só tende a crescer. Você mencionou aí sobre a questão dos políticos, caso o senhor seja eleito prefeito, independente da corrente ideológica, de certa forma, dos outros prefeitos. E eu queria apontar sobre as eleições de 2020. O senhor acabou derrotado, de certa forma, ali para o prefeito José Bonifácio, que foi eleito. Mas logo no começo do mandato, eu lembro que a gente fez a cobertura disso na imprensa, que o senhor foi na prefeitura, teve uma reunião com o prefeito, chegou a apresentar projeto. Ali vocês tiveram uma integração de certa forma. E após a morte do prefeito José Bonifácio, o senhor o homenageou na Alerj, inclusive o Centro Tecnológico, né, que o senhor mencionou. Leva o nome dele. Leva o nome dele. De que forma o senhor vê esse gesto, essa proximidade com políticos de diferentes espectros políticos e como essa formação influencia nas suas decisões e no seu jeito de ser político mesmo? Olha, quando você está numa briga política, você tem adversários políticos. Acabou aquela briga política, você tem que tratar, principalmente quem tem mandato, de executar aquilo que o povo te elegeu para fazer. Claro que existe uma maior dificuldade de interlocução quando você não é do mesmo grupo político das pessoas. Eu busco ter a maturidade para assim, colocar o interesse público à frente das divergências políticas. Vou te dar um exemplo. Me recordo quando eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pelas universidades do Estado, o ENF, o ESO e o ERJ. Você vê que muitos daqueles que integram o corpo das universidades têm um aspecto ideológico de esquerda. E eles ficaram muito temerosos do líder do PSL naquele momento assumir a pasta que gerenciaria as universidades. E assim, eu não tive nenhuma dificuldade de diálogo e interlocução, inclusive, durante minha gestão a gente conseguiu algo que nunca se conseguiu anteriormente, que foi o auxílio emergencial dos professores, a bolsa, o aumento de 40% das bolsas de todos os pesquisadores do estado do Rio de Janeiro, a implantação do auxílio estudantil, enfim, tudo isso fomos nós que conseguimos executar através das universidades. Então, retornando ao seu questionamento em relação a essas divergências, como a gente faz, eu faço um exercício, e aí eu não sei nem qual é o seu posicionamento político, se é de direita, esquerda, mas certamente eu posso falar para você algo que vai convergir
nos nossos pensamentos. Eu pergunto às pessoas assim, ó, nas minhas reuniões, quem tem posicionamento de direita, vai à direita. Quem tem posicionamento de esquerda, vai à esquerda. Aí se divide. Eu falo assim, quem quer uma cidade com uma saúde boa, dá um passo à frente. Quem quer uma cidade sem buraco, dá um passo à frente. Aí você vê todo mundo caminhando junto. Então, nesse processo de implementação de políticas públicas, eu foco naquilo que une a população. Então, eu não tenho a menor dificuldade de dialogar com nenhum segmento político, ao contrário, eu tenho a obrigação de dialogar, porque um gestor público é um gestor público de todos. Isso não quer dizer que eu vou malferir os meus princípios, mas eu tenho que ouvir, dialogar e buscar soluções. E tem soluções que são soluções para todos. Eu quero que você pergunte a qualquer cidadão da região dos Lagos se a introdução da Faculdade de Medicina da UERJ pública para Cabo Frio foi um ganho ou não. Eu tenho certeza que você não vai ouvir de nenhum cidadão que não foi um ganho. Então, assim, esse diálogo você tem que ter independentemente do posicionamento político daquela pessoa que está à frente da pasta, enfim. Então, é o que eu tenho buscado fazer. Ser bastante pragmático nas soluções que vão modificar a vida da população. Por isso que dentro do seu espectro aí de apoiadores, a gente vê o senhor agregando forças recentemente, inclusive até o Felipe Monteiro, que foi um militante assim, muito expressivo do campo do PDT, né, que é mais progressista, se unindo ao seu grupo, a família Bento, que já caminha com o senhor há um tempo. É nesse sentido que vão essas forças agregadas de melhorias para a cidade? O amadurecimento político nos leva a enxergar que você não recusa apoio. Se a pessoa consegue enxergar que esse seu projeto é um projeto bom para a cidade e quer te apoiar, porque eu não vou aceitar. Não adianta nada eu separar as pessoas, afastar as pessoas da gente por um posicionamento e perder um processo político, como já aconteceu lá atrás. Ao final das contas, você não consegue executar. Você só consegue executar uma política pública se você tiver um mandato. Para você ter um mandato, você precisa ganhar uma eleição. Para ganhar a eleição, você precisa ter voto. Para você ter voto, você precisa dos apoiadores que te dão voto. Assim, existem fenômenos políticos que pode vir a acontecer comigo, pode vir a acontecer com outras pessoas, mas é difícil. Fenômenos políticos que as pessoas, sem qualquer tipo de apoiamento, sozinha vai lá e ganha a eleição. Mas isso é fenômeno. Então, assim, eleição se ganha com construção. Claro que você tem que fazer a construção, e aí eu tenho essa consciência, de forma que você não atrapalhe de forma alguma a gestão que você quer fazer à frente. Os acordos políticos têm que ser o mais republicanos possíveis. Se vier com acordo que não são republicanos, simplesmente não se aceita o acordo. O acordo político foi feito para se cumprir. Agora, a gente tem o direito também de não fazer. Então, hoje, eu tenho focado muito na construção dessa candidatura majoritária de Cabo Frio, com uma visão de um síndico da cidade. Aquele cara que quer trazer o asfaltamento para a cidade que tem, o saneamento que a cidade falta, a reconstrução de Tamoios, a construção de Tamoios, que Tamoios é simplesmente abandonada, a revitalização de toda a orla, de todo o nosso parque turístico, do nosso patrimônio histórico. Essas são pautas que não são pautas ideológicas, são pautas que interessam a todos. Então, eu tenho focado muito nisso, e daí a razão das pessoas enxergarem nisso, a gente conseguir convergir na construção de um grupo político um pouco mais plural do que era antes, né? Tá certo. Quando a prefeita Magdala Furtado assumiu, o senhor esteve no gabinete dela e o senhor disse que eleição é no ano que vem, era ano passado, no caso, então eleição é nesse ano, como sabemos, e isso a gente vê depois. O que aconteceu na sua relação com a prefeita Magdala Furtado? Na verdade, o aspecto político-eleitoral, a perspectiva para frente, acabou levando a estarmos em campos opostos quando a gente tem o mesmo objetivo. Mas isso não gerou nenhum obstáculo para eu estar auxiliando a cidade de Cabo Frio, ao contrário. Enfim, eu introduzi o Café do Povo na cidade de Cabo Frio, 2 cafés, que é um programa fantástico. Os alunos e professores da FATEC produzem a primeira refeição do trabalhador. Então, é aquilo que eu te falei. A gente otimiza o gasto público, porque eles já teriam que produzir aquilo para aprender, então por que não ofertar aquilo ali para o povo, né? Então, assim, eu levei o Café do Povo,
como eu digo, eu estou fazendo a obra do Centro Tecnológico, enfim, a revitalização da RJ, a gente não vai deixar de fazer entregas para a cidade de Cabo Frio por conta de eventual divergência política. Então, assim, no aspecto do meu mandato, zero problema, enfim, a eleição é um pouquinho mais à frente, a gente vai eventualmente ser um adversário político, mas isso não impede de eu ter uma boa interlocução com quem quer que seja. Perfeito. De 2016 para cá, Cabo Frio teve pelo menos aí 5 prefeitos. Né? Se a gente puxa 2016, teve ainda o último ano do prefeito Alair, mas a gente teve Marquinho, teve Aquiles, Doutor Adriano, José Bonifácio, Magdala Furtado. De que forma você acha que essa instabilidade política de praticamente um prefeito a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, traz para a cidade? Quais as problemáticas desse momento? Traz problemas em vários aspectos. Primeiro, muitos políticos não têm a maturidade de entender que há um princípio da continuidade do serviço público e existem programas que são de Estado e não de governo. E aí as pessoas acabam descontinuando algo que era do outro para não dar mérito àquela pessoa. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a insegurança jurídica do investidor para aplicar recursos na cidade. A cidade de Cabo Frio vem perdendo postos de emprego, empresas para cidades vizinhas, exatamente por essa instabilidade e insegurança. E outro ponto que me leva a crer que a cidade de Cabo Frio decaiu muito foi o modelo administrativo que foi introduzido por todos esses ex-prefeitos. Não estou falando que por dolo ou não, mas a cidade de Cabo Frio tinha uma fonte de recursos altíssima através dos royalties do petróleo. Houve uma explosão de arrecadação da cidade e não houve um planejamento para gerar uma autossustentação da cidade, uma independência financeira em relação à arrecadação dos royalties. E aí o que a gente vivencia hoje, que é um modelo praticado por todos os ex-governantes de Cabo Frio, inclusive pela atual. Pega-se esse recurso da cidade que, quando teve a queda do valor do barril do petróleo, a arrecadação de Cabo Frio caiu abruptamente. Então você viu que houve um inchaço no custeio da máquina, a coleta de lixo aumentou muito o seu valor, todos os serviços prestados pela administração pública tiveram seu valor aumentado. Então, gasta-se hoje 65% com folha de pagamento, 35% com custeio e não se aplica absolutamente nada do nosso orçamento com investimentos, com obra de infraestrutura, enfim. Não há um planejamento. E você vê hoje acontecendo a mesma coisa, inchaço da folha, enfim, custeio lá em cima, nenhum planejamento de investimento de percentual do orçamento para permitir que a cidade alavanque. Então, toda essa instabilidade, falta de planejamento, esse modelo administrativo ensejou esse declínio. A gente acha que, a partir desta eleição, se minimiza, assim a gente espera, essa instabilidade política, né? Prefeito cassado, mandato tampão, aí vem o prefeito Zé Bonifácio, tem um falecimento, outro mandato tampão, isso tudo gerou uma instabilidade por aspectos jurídicos e outra por aspectos naturais. Infelizmente, o prefeito José Bonifácio veio a falecer. Então, acho que a partir dessa eleição, obviamente que a gente não tem controle do que vai acontecer no futuro, a nossa vida a Deus pertence, mas acho que essa instabilidade diminui. E aí, a depender de quem está à frente da gestão, a gente começa a observar se a gente vai atrair um fluxo de investimento para a cidade ou não, para gerar emprego para a população. Tem que ter uma mudança dessa forma de administrar. Então, isso a gente pretende fazer se tiver essa oportunidade. O fato é, doutor Serginho, que até 31 de dezembro desse ano, o senhor ganhando a eleição em Cabo Frio ou não, o senhor é deputado estadual na LERJ, sendo representante não só de Cabo Frio, mas da região dos lagos como um todo. Nesse sentido, a gente queria que você deixasse uma mensagem para o cidadão cabo-friense sobre a sua postura parlamentar até o fim desse ano. A postura vai ser a mesma de sempre, né? Não vai haver surpresas com o nosso posicionamento político. A gente vai continuar lutando pela nossa região dos lagos, pela nossa Cabo Frio. Enfim, pode contar que as minhas emendas parlamentares serão destinadas, por exemplo, no próximo ano, para a reconstrução do Teatro Municipal de Cabo Frio. Enfim, eu tenho trabalhado intensamente pela minha cidade, pela minha região. Eu brigo pelas pautas de inúmeros prefeitos no estado todo. Eu acompanho o processo legislativo a fundo.
Não há uma só matéria que seja aprovada que passa desapercebido por a gente, enfim. Então, eles podem contar, todos podem contar que eu vou continuar exercendo o meu mandato com muito afinco. Para encerrar essa entrevista, a gente faz um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, o senhor vem aí com a primeira ideia ou a primeira coisa que vier na cabeça do senhor. Queria terminar como nós começamos a entrevista. Família. Eu amo a Aline. Essa aqui é uma palavra só? Uma palavra, uma ideia, fica à vontade. Mas eu vou falar das 3. Amo a Aline, Maria Alice, Maria Antônia, são minha vida. Inspiração. Meu avô. Uma pessoa. Pode ser pública, colega, uma pessoa que tenha sido importante para o senhor. Aline. Um momento memorável. Maria Antônia. Um lugar. Minha casa. Cabo Frio. Minha paixão. Então tá certo, deputado. Muito obrigado por ter vindo. Adorei conversar com o senhor, conhecer um pouco mais. Fiquei feliz mesmo de o senhor ter aceitado o nosso convite. Esse foi o segundo episódio do Papo Político, aqui recebendo o deputado estadual Dr. Serginho. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Fica de olho lá nas redes sociais do Pod Costa e também no nosso canal no YouTube. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.